Oi pessoal, bem-vindos ao canal Somatize, aqui é a professora Edna. Eu vou falar aqui rapidinho sobre os trapézios, né? O que é um trapézio, como é calcular a área, quais são os nomes deles e algumas propriedades, tá? Então, para começar, o que é um trapézio? Trapézio é um quadrilátero que tem apenas dois lados paralelos, tá? Não é um paralelogramo, diferente de um quadrado, um retângulo, um losango, tá? Por quê? Ele tem aqui, ó, esse aqui, eu coloquei em exemplos aqui embaixo, ó, este lado é paralelo a este, tá? E esses outros dois não, tá? Esses lados aqui que são paralelos nós chamamos de base. Nós temos uma base maior e uma base menor, como qualquer desenho, né? Fica claro isso. E temos esses dois lados aqui, ó, que são os lados não paralelos, tá ok? Bom, a distância entre as bases é o que a gente vai chamar de altura. Então, cuidado para não confundir. A altura não é esse lado aqui, ó, que fica meio em diagonal, tá? Isso não é altura. O que é altura? A definição de altura em matemática é um segmento de reta que é perpendicular. Então, no caso, a altura seria uma reta aqui, ó, perpendicular às duas bases, tá ok? Que faz 90 graus com cada uma das bases. Bom, existem três tipos de trapézio, eles estão desenhados aqui embaixo, tá? Eu tenho o trapézio isósceles, que é aquele que os lados não paralelos são congruentes, tá aqui de amarelo. Esses dois lados aqui, os lados não paralelos, são iguais no trapézio isósceles, tá? E esse tipo de trapézio normalmente é o mais cobrado, porque ele tem mais propriedades que os outros dois. Bom, nós temos o trapézio retângulo, que é aquele que ele é como se fosse um retângulo, digamos assim, como se fosse uma parte de um retângulo e uma parte de um triângulo grudados, tá? Ele tem dois ângulos de 90 graus nele, tá ok? Então, o trapézio retângulo, ele possui dois ângulos de 90 graus. E o trapézio escaleno é aquele que não tem nem os dois ângulos retos e nem os lados não paralelos congruentes, tá? Ele não é nem o isósceles e nem o retângulo. Bom, só lembrando que os quatro ângulos de um trapézio, a soma deles é 360 graus, né? Como qualquer quadrilátero, tá ok? Bom, aí uma propriedade mais importante do trapézio isósceles, esse é só para o isósceles, não vai ser para o escaleno e para o retângulo, é o seguinte, do mesmo jeito que nós temos o triângulo isósceles, os ângulos da base no triângulo isósceles são iguais, no trapézio também. Então, por exemplo, aqui meu ângulo A, ele é congruente ao ângulo B, tá? Que são os ângulos da base maior. E os ângulos da base menor, a mesma ideia. O ângulo D, ele é congruente ao ângulo C, tá ok? Isso vem da condição de AD ser igual a CB. Só lembrando que eles não são paralelos, né? Eles são só congruentes. E as diagonais são congruentes. Então, a diagonal, quando eu traçar aqui a diagonal AC, lembrando que diagonal é uma reta que liga dois vértices não consecutivos. Então, quando eu traçar a diagonal AC, ela vai ter o mesmo tamanho que a diagonal BD, tá? Então, essas são as duas propriedades que se encaixam apenas no trapézio isósceles, tá ok? Bom, base média, definir base média é bem óbvio, né? A base média de um trapézio é a média das bases, né? Então, eu coloquei aqui, ó, um B e um B' para representar as duas bases, né? O B é minha base maior, o B' é minha base menor. Base média é um segmento de reta que vai ligar os pontos médios, então aqui, ó, M é o ponto médio de AD, N é o ponto médio de CB, então é uma reta formada pelos pontos médios dos lados não paralelos. Como é que eu acho esse tamanho de MN, no caso aqui que eu chamei de base média? Se eu tiver o valor da base maior e se eu tiver o valor da base menor. Basta fazer a média entre elas, ou seja, soma as duas bases e divide por 2. Então, tá aqui, tá? Ó, B mais B' dividido por 2, tá? Segmento AB mais o segmento CD dividido por 2. Então, a base média é super fácil de calcular, né? E para finalizar, só lembrando que a área do trapézio é calculada da seguinte maneira. Eu somo as duas bases, olha, base maior mais base menor, tá aqui. Eu multiplico pela altura e divido por 2, tá ok? Ah, mas se por acaso eu estiver falando sobre a base média e a altura, como é que eu faço a área do trapézio? Se eu não souber as bases, sim, a base média e a altura. Muito fácil, só multiplicar. Por quê? Eu tenho que entender que, olha só, a base média é justamente essa parte aqui da fórmula lá.
a soma da base maior mais a base menor dividido por 2. Então, se eu tiver esse valor, basta multiplicar então a base média pela altura, que eu também terei a área do trapézio, tá ok? E hoje era isso que eu queria falar com vocês, algumas coisinhas rápidas sobre o trapézio. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Críticas e sugestões deixem sempre aí nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.